Salve, pessoal. Então, eu hoje estou gravando para vocês os vídeos de revisão para a prova de vocês. E a gente aí tem dois estágios para poder fazer a explicação necessária para a prova, tá? Pessoal que já viu os vídeos mais antigos, tudo bem, pode aproveitar os vídeos. Tem algumas coisinhas diferentes nesse aqui, tá? Que a gente comentou em sala e que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês. Que eu gostaria de alguma forma estabelecer com vocês, então meio que complementando aquele trabalho anterior, e lógico que eu vou trazer todo o conteúdo para cá, para que vocês não tenham que ficar lutando aí, rinhando contra vários vídeos, tá? Então a primeira coisa, eu vou começar aqui pelo banquete, vou tecer alguns comentários rápidos a respeito do conteúdo que pode acabar caindo sobre, né, o banquete. E depois disso eu vou tecendo alguns comentários aí sobre a República, tá? Então, em primeiro lugar, o banquete. Nesse texto, a questão central que está colocada é justamente a discussão sobre o amor. Vocês sabem que essa é a grande leitura temática que está presente no livro. E essa leitura temática ela tem uma peculiaridade. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Isso não é que isso caia na prova, mas isso é mais um guia para que vocês entendam. Alguns dos colegas, né, me perguntaram, basicamente me disseram que não estava claro o que o livro queria dizer. Então isso é um guia para que vocês entendam por que existem essas diferenças nos níveis discursivos do texto, ou seja, nos vários momentos e significados que o texto quer expressar. E aí a primeira questão que eu coloco para vocês é a seguinte: pensem que o texto ele tem como tema central o amor. E esse tema central ele vai ser desenvolvido a partir daquilo que nós consideramos como a leitura tradicional da filosofia grega. Essa leitura tradicional da filosofia grega, basicamente, é a informação principal da ontologia. O que é a ontologia nesse caso, né? A ontologia é o estudo das qualidades essenciais de algo, ou a busca pelo ser. E essa filosofia basicamente vai tentar entender cada ente, ou seja, cada coisa isolada no real que nós estudamos, vai tentar entender essas coisas através de uma identidade oferecida para essas coisas, e essa identidade vai ser completada e estruturada de uma forma geral, segundo a qualidade específica dos seus critérios essenciais. Então, por que eu estou reforçando essa informação? O amor vai ser basicamente estudado segundo suas qualidades essenciais. E isso mostra uma aplicação do tema da ontologia. Agora, a parte interessante disso é que, ao mesmo tempo em que o livro aplica a ontologia, ele também é uma discussão sobre a arquitetura central da filosofia, que é, na leitura grega, a ontologia. Ou seja, ele está tentando aplicar a ontologia enquanto ele discute a própria ontologia. Tá? Então ele tem essa característica autorreferente. Por isso, talvez o pessoal tenha confundido um pouquinho o tema. Tem 3 níveis de discussão. A discussão sobre o amor, a discussão evidente sobre a essência do amor, e, além disso, uma discussão sobre a possibilidade de falar da essência das coisas, que vai estar embasada justamente nesse tema. A partir daí, a gente tem dentro do banquete uma reflexão central que traz à tona as motivações principais do texto. O banquete ele é um texto elaborado a partir de uma história que teria sido ouvida por Platão indiretamente e teria sido escrita muito tempo depois de ter sido ouvida. E essa história ela teria tomado parte em virtude de Agatão, vencedor de um concurso de retórica, convidar seus colegas, seus amigos, para celebrarem a vitória. E durante a celebração ele propõe essa brincadeira, que é uma competição, basicamente, de retórica dentro da casa dele, uma repetição da competição, por assim dizer, e ele promete dar um prêmio, né, para aquele que fizer o melhor elogio ao amor, justamente o tema da competição que estava em discussão, estava em pauta, e que ele venceu. E aí vocês têm um elenco de personagens centrais, que não são os únicos presentes, mas que vão ser os importantes para a nossa discussão, que são basicamente Fedro, em ordem, né, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, o próprio Agatão e Sócrates.
Esses são os convidados. A eles se junta um penetra na festa, que é o Alcibíades, e que vai ter um papel importante também dentro da construção do texto. Tá? Então nós vamos estudar cada um desses personagens agora. Eu só vou falar, eu não vou entrar em grandes detalhes agora, eu só vou ter seus comentários a respeito do que é mais importante para vocês observarem, o que é mais importante para vocês estudarem para a prova. Tá? Lembrem-se que esses personagens representam cada um uma determinada classe, uma determinada função dentro da cidade ateniense. E essa função vai definir basicamente a visão que esse personagem vai ter sobre a questão do amor. Então a gente começa pelo Fedro. O Fedro ele tinha ascendência nobre, ele era um cara que tinha uma educação completa, mas que não se notabilizava em especial com relação a nada. Então ele não tinha ali um talento especial como os demais vão ter, mas ele, na generalidade dele, era um sujeito bastante preparado. Quando ele fala sobre o amor, ele tem algumas preocupações centrais. Como nós vimos em sala, parte do discurso dele é importado de um outro livro que é homônimo dele. Nesse livro homônimo, ele também tem uma discussão com Sócrates sobre o amor, e essa discussão paralela traz algumas conclusões que são projetadas para esse texto. Nesse texto, no entanto, o que mais nos interessa é o seguinte: quando ele começa a fazer o elogio dele sobre o amor, Eros, o deus do amor, né, ele resolve entender Eros não como um deus como ele é tradicionalmente concebido no mito. Eros para ele é, em primeiro lugar, o mais antigo dos deuses. E essa ascendência de Eros faz com que todos os outros deuses e com que todos os homens sejam submetidos às forças de suas influências. Por isso todos nós amamos, deuses e homens amam. Segundo, o fato de o amor ser o Deus mais velho influenciar todo mundo também vem caracterizado, vem modificado, transformado pelo fato de Eros ser o mais volúvel dos deuses e ser muito volúvel. A volubilidade de Eros faz com que ele às vezes faça com que certas pessoas amem e não sejam amadas em retorno. Às vezes as pessoas nem vão amar e às vezes as pessoas vão amar e vão ser amadas em retorno. Isso significa que na sua volubilidade, Eros faz bem para algumas pessoas e mal para outras. Como ele tem essa característica meio licenciosa com o poder dele, ele passa a ser entendido por Fedro como um deus possivelmente cruel. E aqui coloca-se um problema central, porque quando Eros é trabalhado no sentido específico do problema da divindade, o tom central da ontologia platônica está dado. A divindade é perfeita, tal qual a essência, que é considerada justamente a substância divina nesse caso. E essa divindade ela tem três características: ela é supremamente boa, ela é bela e ela é justa. Essas três características estão sempre juntas no quadro ou no quesito da perfeição essencial das coisas. E o problema que é gerado em consequência disso é o problema de que se Eros não é efetivamente supremamente bom, então ele não pode ser um deus. E Fedro não se preocupa em elaborar mais o problema, ele lança o problema e deixa esse problema em aberto. Ele só vai ser resolvido por Sócrates, ainda que outras tentativas sejam feitas por Pausânias e por Erixímaco, mas notadamente por Pausânias, né? Quando você vê, dentro do contexto específico da organização do pensamento de Fedro, a alocação desse Deus como potencialmente cruel, você também solicita o terceiro aspecto, qual seja o de que o amor tem um fim trágico. Geralmente o amor vai ter um fim trágico porque ele tem que se acabar em algum momento. Ele inclusive usa exemplos, fala que os maiores amores, os mais exemplares, são justamente amores vistos em tragédias. Ele dá o exemplo de Aquiles, o mais notável de todos é o exemplo de Aquiles e Patroclo, que se amavam, sendo que Aquiles perde Patroclo, desculpe, a voz está um pouquinho ruim, e aí a retórica também fica ruim. Mas ele perde Patroclo e justamente vai se vingar dele e acaba justamente matando Heitor por conta disso, e depois tem uma série de consequências que advém inclusive com a morte dele próprio. Então, basicamente, vocês têm essas três características em Fedro. Primeiro, a divindade do amor. Segundo, a sua qualidade de volubilidade, o fato dele ser volúvel e, portanto, poder ser cruel. E terceiro e último, o fato dele ter um fim trágico.
Tá? Então essas seriam as 3 características mais importantes em Fedro. Eu vou perguntar provavelmente para vocês se Fedro tem um amor mais maduro ou mais imaturo. Óbvio está que ele tem um amor mais ingênuo. E em geral o amor de Fedro acaba sendo associado àquele amor pueril de adolescente, que é uma coisa meio ligada à beleza física, uma coisa meio ligada a essa materialidade do amor. Tá? Então aí você tem essas preocupações mais centrais. Depois vem Pausanias. Lembrem-se do que eu falei para vocês. Cada um dos participantes do jogo vai fazer o elogio, mas ele vai tentar ao mesmo tempo criticar o elogio do concorrente anterior, a título de troça, brincadeira. Isso mostra uma dimensão irônica para o texto. Nessa dimensão irônica do texto, nós vemos que a figura de Pausanias vai questionar justamente a questão a dúvida a respeito dessa condição ética do amor. E ele vai dizer assim, olha, você está equivocado, Fedro. Primeiro, o amor não existe apenas como um deus, mas na realidade são 2 deusas, são 2 figuras divinas. Uma chamada Afrodite Urânia, que é o amor virtuoso. Outra chamada Afrodite Pandêmia. A Urânia, que é a celestial filha de Urano, ela é virtuosa e representa o amor no seu estado mais elevado, belo, o amor pelas virtudes, o amor que transforma e que faz melhorar. Ao passo que a Afrodite Pandêmia tem características mais mundanas, pandemos, aquela que está lançada para a comunidade. Ela é aquela que nos une em comunidades, então, que nos liga por necessidade uns aos outros, é aquela que nos liga para a reprodução, que nos liga para que nós tenhamos filhos, que nos liga pelo prazer físico, que nos liga pela beleza imediata, ocasionalmente pelos ciúmes. Então é esse baixo amor que o Fedro critica, esse amor mais brutal, mais tenso, mais mundano mesmo, né? E aí o Pausanias, quando fala desse assunto, ele coloca essa primeira grande característica. Existem 2 Afrodites. Nós não estamos falando de Eros, mas sim de 2 Afrodites diferentes. Uma chamada Urânia e uma chamada Pandêmia. Cuidado com esses termos, tá? Que eu vou perguntar na prova e pode ser que confunda um pouco com o Derixímaco. Dentro desse contexto, ele também vai alegar que o amor ele acaba sendo trabalhado para que ele seja o amor virtuoso. E o amor virtuoso só pode existir entre pessoas capazes de compreender. Essas pessoas que são capazes de compreender vão ser justamente aquelas pessoas que têm amadurecimento racional para amar. E as pessoas que têm um amadurecimento racional geralmente vão ser as mais velhas e sempre vão ser os homens. Na leitura que Pausanias apresenta, a mulher não tem condições de amar porque ela pensa como a criança pensa. Ela tem a compreensão da criança. Lembrem-se, no entanto, que essa indignidade vai ser corrigida por Sócrates quando ele suscita Diotima no texto, como a gente já vai ver. E aí, dentro desse contexto, nós vamos ter, por um lado, a possibilidade de desenvolver o amor virtuoso entre homens, por outro lado, a possibilidade de dizer que o melhor amor, o amor mais elevado, é aquele que é vivido entre um homem mais velho e um mais novo, já que o homem mais velho ensina o mais novo a amar virtuosamente, ao passo que o mais novo satisfaz e oferece algo ao mais velho, que é justamente o vigor físico e o prazer. E essa contraposição de visões que é colocada aqui por Pausanias tem uma razão de ser. Pausanias, que era justamente ligado às hostes jurídicas, trabalhava lá como advogado, aspas, né? Não existiam advogados ali nesse espaço, mas trabalhava como uma espécie de retórico, fazendo a defesa de pessoas acusadas perante a eclésia. Ele é amante do próprio Agatão e por isso ele está basicamente falando um pouco sobre o amor dele por Agatão. E ele está elogiando esse amor que existe e reina entre os dois. E como ele é muito jovem, ele também está lançando um elogio disfarçado para Agatão. Basicamente, ele está elogiando o Agatão, dizendo que o Agatão o educa, o ensina. Então, a gente tem aqui as 2 Afrodites, Urânia e Pandêmia. A gente tem também a colocação sobre o amor do homem mais velho pelo mais novo e a colocação do amor entre homens, 3 características centrais aí para Pausanias. Lembrem-se que isso já é um ensejo inicial de uma possibilidade de separação entre physis e mundo suprassensível, algo que está só sugerido aqui, ok? Em terceiro lugar, vem Erixímaco. O Erixímaco, ele pensa na realidade de uma maneira um pouquinho distinta daquela que o Pausanias apresenta. Ele vai dizer assim, você tem razão quando você fala que existem 2 Afrodites. Mas essas 2 Afrodites, elas na realidade são um pouco diferentes do que você pensa. De fato, existe uma celestial,
a Urânia, e essa celestial envolve as virtudes que nós queremos ver desenvolvidas. Mas existe uma outra chamada polímnia, não pandemia. Polímnia. A polímnia é a representação do amor que um indivíduo sente pela arte que ele exerce, pela tecné, e ao mesmo tempo do amor que exerce através da tecné. Aí vem uma pergunta, mas o que é a tecné? O que é essa arte? Toda vez que eu tenho uma profissão, toda vez que eu tenho um trabalho, eu desenvolvo esse trabalho de modo a desenvolver certas técnicas. A tecné nada mais é do que o exercício dessa profissão, dessa função que eu tenho, que eu exerço, de modo que ela envolva todo um arsenal técnico e um fundamento ético. Eu sou professor. A minha tecné envolve o ensinar, o professar. Certo? Um governante tem como tecné o governar. Um agricultor, a agricultura. Um escultor, a escultura. Um fabricante de sapatos, a sapataria, a fabricação de sapatos. Né? A arte de fabricar sapatos. Um guerreiro, a arte da guerra, a arte de lutar. E assim por diante. Toda intervenção que nós exercemos sobre o mundo, sob o olhar do grego, é uma arte, uma tecné. E por isso ela sempre vai envolver, primeiro, um aspecto técnico, um aprendizado que me mostra como fazer as coisas. E segundo, mais importante na realidade, que é a construção ética que está por trás disso. Quer dizer, o para que serve. Esse para que serve, vai determinar como a técnica é operacionalizada. E o Eryxímaco, curiosamente, já tem uma resposta para isso. Ele fala assim, olha, a técnica, ela tem, a arte, a tecné, ela tem uma função que está claramente definida. Ela toma elementos que são necessários em uma determinada realidade e traz esses elementos necessários para uma realidade que sente falta deles. Então, um médico vai trazer um medicamento para o seu paciente, curando-o com isso. Um músico vai controlar e vai concatenar a harmonia das notas. E dessa maneira ele vai criar um arranjo, vai criar toda a harmonia da música e por aí por diante vai conseguir criar a música. Sim? Aquele que professa tenta trazer conhecimento para aquele que não está conseguindo encontrá-lo. Sim? E assim vai. A ideia é justamente que a tecné acaba sendo o espaço de oferta de um instrumento ou elemento que vai permitir sanar uma falta na outra ponta. Sim? O Eryxímaco usa evidentemente o exemplo do médico. Ele é médico. E por ser médico, ele vai dizer, olha, o exemplo mais essencial está justamente no fato de que o medicamento pode ser oferecido para o doente e ao ser oferecido ele cura o doente. O Eryxímaco, ele basicamente faz essa apologia, ele entende que esse amor pela arte é o mais relevante, é a forma mais pura de amar. E ele entende também que existe essa necessária associação ou junção de partes opostas. Tá? Então, até aqui, Afrodite, Urânia e Polímnia. Chegamos à questão da tecné. A tecné serve como junção de partes separadas e essa junção traz o restauro para a parte que sentia falta. Tá? Esse restauro nós vamos chamar de processo de cura. E aqui, se eu perguntar para vocês, porventura, sobre o processo de cura em Eryxímaco, nós vamos ter a resposta básica dentro desse contexto da tecné. A tecné me permite trazer o elemento necessário para restaurar aquilo que está com um processo de falta ou adoecido de alguma forma ao seu estado mais elevado e mais puro, sendo curado. Se eu trago conhecimento para quem não conhece, se eu crio a harmonia a partir do silêncio ou do ruído, se eu trago remédio para o doente, eu estou criando esse restauro e dando integridade para essa realidade que agora juntou as duas partes. Essa integridade, ela está ligada à verdade mais profunda da coisa, ou seja, à essência. Por isso nós dizemos que esse processo de cura é também um processo de retorno ontológico, certo? Seria basicamente isso sobre Eryxímaco. Depois dele vem o Aristófanes, e o Aristófanes ele meio que quebra um pouco o texto, justamente porque o Aristófanes é o comediógrafo, é aquele que escreve as comédias. E todo mundo acha que ele está brincando quando ele fala. Só que, para dar o tom um pouco sardônico e irônico do texto, o comediógrafo é justamente aquele que vai acabar falando mais sério no texto. E o que tem isso? O que envolve essa questão dele falar super sério?
O fato é que ele vai nos dar um mito para explicar o que é o amor, e esse mito é chamado mito do andrógeno. E nesse mito, na construção do mito do andrógeno, ele vai dizer para nós que o Eryxímaco não está tão errado assim, que o amor de fato é uma junção de partes que estão separadas. Só que essa junção, na realidade, é a junção de duas pessoas que foram separadas no passado, tiveram suas almas cingidas e separadas no passado, quando Zeus cortou os homens, os andrógenos, no meio. Como Zeus viu que o homem estava muito orgulhoso em um determinado momento, ele decidiu cortar o homem ao meio para torná-lo mais humilde. Só que nessa época o ser humano ele não era como ele é hoje. Ele tinha 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, uma olhando para a outra, e ele era esférico. E aí Zeus vem e corta ele no meio, e na separação ele faz aquela costurinha para fechar a ferida no ventre, e essa costura vira o umbigo do ser humano. E separando o ser humano ele fala, olha, deixo para cada lado eu deixo uma certa quantidade de virtudes. E a partir de agora o ser humano é incompleto e menos virtuoso. Por conta disso, cada um de nós procura pela sua cara metade, pela parte que perdeu, porque nós sentimos falta das virtudes que nós não temos mais. Agora, quando nós nos juntamos às pessoas que nós amamos, quando nós encontramos a pessoa que nós amamos, nós juntos com essa pessoa, quer dizer, agora o casal, ele vai buscar essa perfeição mais elevada, mais pura e mais original. O retorno ontológico é revisto em Aristófanes, e o Aristófanes insiste agora na noção de que o amor efetivamente é restauro e cura, mas porque ele reúne partes que um dia foram separadas. Partes essas que são 2 seres humanos. Sim? Então Aristófanes faz com que nós retornemos à condição original. Veja, se o Eryxímaco fala sobre o retorno ontológico, ele nos permite um olhar que talvez não nos deixe voltar imediatamente às qualidades essenciais que, para Platão, estão localizadas no plano das ideias, no mundo das ideias. Isso significa que pode ser que eu atinja a ideia em Eryxímaco, mas pode ser também que eu me engane e construa sem querer uma falsa ideia, uma cópia da ideia, já que o plano material representa uma cópia da ideia. Essa cópia da cópia a gente chama de simulacro. Sim? Então, de Eryxímaco, a gente aduz a teoria do simulacro. O que a teoria do simulacro diz? Ela diz que, às vezes, como nós só temos condições de olhar para o mundo material para entender a realidade, nós nos equivocamos na reconquista da ideia e, buscando qualidades que são a rigor acidentais, nós criamos uma versão falsa da ideia. Se a ideia está aqui e aqui abaixo nós temos o mundo material que é cópia da ideia, é como se eu tentasse subir na direção da ideia outra vez, mas eu me desviasse. E por meio desse desvio eu acabasse criando essa ideia falsa chamada simulacro. Já em Aristófanes a coisa muda um pouquinho de figura. O Aristófanes ele tem essa preocupação de mostrar que em origem nós éramos perfeitos e que nós fomos separados e nos tornamos imperfeitos e individualizados porque fomos separados daquela perfeição original. O que acontece é que o Aristófanes insiste em dizer para nós o seguinte: bem se sabe que na reunião dessas 2 almas e desses 2 corpos, nós nos tornamos mais perfeitos como nós um dia fomos. Mas por que a gente procura? Porque a gente lembra. Assim, o movimento que o Aristófanes propõe é como o movimento que Platão propõe. Busco verdades mais puras e virtudes mais elevadas, porque um dia eu bebi de suas fontes. E eu lembro como era. E à medida que eu vou conquistando mais virtudes, eu estou, na realidade, rememorando a perfeição original das coisas. Essa é a base da chamada teoria da reminiscência. A teoria da reminiscência diz que retornar para a origem, retornar ao estado essencial mais puro, é lembrar-se de como ele era em suas condições originais. Certo? Então seria mais ou menos essa ideia. Para completar a parte de Aristófanes, a gente pode citar o mito de Er, que é basicamente o mito que vai contar a história do sujeito que morre, do herói que morre. Er, o herói, ele morre, atravessa o Létis e na travessia ele alcança o outro lado, o pós-vida. E lá ele vai ter 2 saídas, ou ele vai ter com os deuses no Olimpo, ou ele vai descer para o mundo dos mortos sem nome. Ele desce se ele viveu pelos prazeres, aí ele vai passar o pós-vida vivendo também, existindo pelos seus prazeres, não vivendo, mas existindo. E se ele foi virtuoso, ele vai ter com os deuses e vai alimentar mais as suas virtudes.
Aí ele retorna para o mundo, se banha no Let's de novo, esquece o que aconteceu, mas a alma preserva o seu aprendizado, mesmo sem lembrar como aprendeu. E agora essa alma mais fortalecida retorna para o mundo. Isso também vai ter uma influência pesada lá na teoria das vocações na República. Mas por enquanto a gente sabe que o aprendizado é ir ter com os deuses, ou seja, voltar ao mundo em seu estado mais puro e essencial. E toda vez que eu aprender alguma coisa na minha vida, eu vou estar lembrando das coisas que eu aprendi lá do outro lado, das coisas que eu soube um dia. Tem um segundo mito ao lado desse, que é o mito do demiurgo. O demiurgo era esse artífice perfeito. E ele, um belo dia, rompeu a alma dele e foi quebrando essa alma em várias outras. E essas almas, também perfeitas e generosas, foram se quebrando em mais e mais e mais almas, até que elas se tornaram tão individualizadas que suas imperfeições tornaram todas elas desiguais umas das outras. Aí foi nesse dia que a gente viu a ascensão, o nascimento da physis, ou do mundo material. Ali a gente sabe que essas imperfeições tornam todas as coisas únicas. Não existem dois seres humanos idênticos. Só que essas imperfeições, elas podem ser superadas quando nós lembramos a origem que estava lá no demiurgo. Ela está preservadinha na gente, na nossa memória. Assim como no mito de Herói ela também está. Então a gente vai lembrando das qualidades essenciais e originais e vai voltando para lá. Quanto mais virtuoso, mais próximo da essência. Então, em Aristófanes, lembrem do mito do andrógeno, lembrem desse retorno às origens pela união das partes que foram um dia separadas. Tá? São esses 3 pontos que vocês têm que lembrar. Aí vem Agatão. Agatão eu passei muito depressa. Ainda falaram para mim que ficaram com pena do Agatão porque eu passei mais depressa. Ele não é importante agora. Eu fiquei com receio de repente detalhar demais e acabar criando confusão. Agatão coloca contraposições a respeito do amor. Lembrem-se, eu falei que ele fala sobre as oposições do amor no elogio dele. Primeiro ele corrige todo mundo, dizendo que ninguém fez elogio até então. Aí ele retoma a palavra, vai fazer um elogio a Eros, e nesse elogio a Eros ele começa a elaborar oposições. A elaboração dessas oposições faz com que a gente veja que ele acredita nessa realidade em seus estados transicionais. Bem, pode ser que o amor seja bom ou ruim, que ele possa ser generoso ou cruel, que ele possa recompensar, mas que possa tirar, e assim por diante, fazer sofrer ou dar prazer. E essas transições mostram a capacidade transformadora do amor. Tem uma observação que me importa agora e que vai ser retomada lá em Aristóteles. Aqui nós temos a colocação de uma hipótese que contraria as teorias platônicas. Essa hipótese oposta fundamenta a noção de que tudo que existe está em constante transformação. E essas constantes transformações são refletidas e operacionalizadas através de um olhar lançado exclusivamente sobre a materialidade. Esse olhar lançado exclusivamente sobre a materialidade dá origem àquilo que nós batizamos de uma maneira um pouco imediata ou imediatista de materialismo pós-heraclitiano. Isso porque o Heráclito fala dessas transições. E como consequência direta desse rompimento com o pensamento do eterno que o Parmênides propõe, o pensamento heraclitiano nos dá uma linha que ela basicamente significa a possibilidade dessas transições da entropia material, ou seja, esse caminhar para o envelhecimento, para a transformação e para o fim que todas as coisas encaram na existência material delas. Eu vou voltar a isso mais para frente, tá? Isso vai ficar lá no segundo bimestre, no começo dele, quando nós discutimos Aristóteles em oposição imediata à leitura que nós temos dos pré-socráticos. Então eu vou guardar um pouquinho na manga. Só lembrem dessa possibilidade, desse materialismo pós-heraclitiano dentro do contexto do argumento de Agatão, ok? Por fim vem Sócrates, que é aquele que vai dar o fecho na discussão se nós não considerarmos a entrada súbita de Alcibíades. E o Sócrates retoma todos os argumentos em ordem e vai realinhando todos eles. Primeiro, ele já se excusa, alegando basicamente que ele pensa de uma maneira muito parecida, ou pensava de uma maneira muito parecida como a de todos os demais. E aí um dia ele foi ao templo de Afrodite, deu com essa mulher chamada Diotima, uma sacerdotisa do templo, e colocou todas essas angústias para ela, e ela falou, claro está que você não entende de amor, que você não foi iniciado. Então eu vou fazer a tua iniciação. E ela começa a explicar para ele o que significa amar. E a primeira pergunta que ela faz para ele é a seguinte, olha, você acabou de me lançar a seguinte angústia. Você não sabe me dizer se o amor é bom ou ruim. E ela pergunta, uma coisa pode ser boa e ruim ao mesmo tempo?
Primeira regra da ontologia: uma coisa que exista, um ente que exista, não pode guardar atributos contraditórios dentro de si. Ele não pode ser ao mesmo tempo bom e ruim, ele não pode levar a conclusões mutuamente excludentes, opostas. Não pode, tá? Ele tem que ser coerente. Então o Sócrates imediatamente responde: não, me parece que as coisas possam ser ao mesmo tempo boas e ruins. Então eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Aí ela fala assim: olha, leva em consideração que tem coisas que talvez não sejam nem boas nem ruins. Então aqui um exemplo nosso, né? Você está morrendo de calor, vem aquela brisa fresca, para você aquilo é uma maravilha. Você está num dia frio pra caramba, vem uma brisa gelada de fora, aquilo é horroroso para você. A brisa não mudou. O que mudou foi o conjunto de circunstâncias em que você recebeu a brisa. Ela não é nem boa nem ruim, mas é bom ou ruim recebê-la naquele momento. Percebam que bem e mal estão acoplados a situações diferentes. Ela fala: olha, a brisa é boa ou é ruim? Ele fala: não, né? Basicamente, se ele tivesse sido colocado ali diante de uma pergunta dessa, ele diria: não, não se trata nem de ser boa ou ruim. E ela pergunta para ele lá pelas tantas: você acha, você realmente acredita que todas as coisas precisam ser boas ou ruins? Não boas e ruins ao mesmo tempo, mas que todas as coisas precisam ser ou boas ou ruins? Ele fala: olha, seguindo essa linha de raciocínio, não me parece. Algumas coisas podem ser indiferentes. Ela fala: então essa é a primeira lição que você tem que aprender para ser iniciado. O amor não é nem bom nem ruim. Ele é indiferente a você. Você só sofre porque você não consegue lidar com o amor. Você não sabe como lidar com ele por não ter sido iniciado. E aí ele tem esse estalo. Só que a pergunta seguinte que vem é justamente sobre a divindade do amor. Se o amor não é bom, então ele não é bom, então ele não é belo e não é justo, e portanto não é perfeito. E se é esse o caso, se ele não é nem bom, nem belo, nem justo, e portanto não é perfeito, como é que ele pode ser um Deus, se os deuses são perfeitos? E a essa pergunta, Diotima vem e responde: olha, tem coisas nessa existência que não são perfeitas, como os deuses são, mas elas guardam resquícios da divindade. Então, basicamente, a gente voltou para a tese do Demiurgo: a alma perfeita, quebrada em almas muito virtuosas dos deuses, que se quebram em outras almas, ainda que Demiurgo signifique semideus, né? Mas isso não é o caso, né? E ela fala assim: olha, essa figura guarda poder de Deus, mas não a índole honrosa do Deus. Ele não é bom como um Deus, mas tem o poder do Deus. E o Sócrates: então trata-se de alguém que tem poder de Deus, mas índole humana. Ela é isso. Ele é uma mistura de Deus e humano. Ele é um semideus. Sim? O semideus, ele assume paulatinamente um papel que vai ter relevância na República. O semideus é aquele que fustiga, que cutuca, que incita e que faz você se obrigar a aprender alguma coisa. Já que você não sabe lidar com ele, quando ele aparece e te faz sofrer, o que você se obriga a fazer? Você tem que aprender a lidar com ele. E por conta disso, ele assume o papel daquilo que nós chamamos de demônico. Demônico é aquilo que te incita a aprender através de golpes, através de prêmios ocasionais, através de pequenas torturas, de pequenas traições, de rasteiras e assim por diante. Essa ideia do demônico vem justamente do termo grego daimon, ou demon ou daimon, que é a alma crítica que nós vamos ver lá no começo da República. Tá? Então fica estabelecido que Eros é um semideus. Inclusive conta-se daí a história, Diotima vai contar para nós a história desse semideus, falando que justamente a saciedade sai de um banquete com os deuses, encontra a penúria adormecida num jardim, os dois se juntam e do amor deles surge Eros, o amor. Ou seja, o amor surge da saciedade em comunhão com a penúria. Enfim, aí o amor, entende-se que esse amor é justamente esse semideus. E ela fala: olha, agora que você tem essa consciência, está na hora de você entender como é que as pessoas aprendem a amar ao longo de uma vida. Você começa com um amor super pueril, super inocente, que é o amor do Fedro. Um amor que acha que pode ser que o amor é bom e ruim ao mesmo tempo, e que sofre, e é um amor ciumento, e é um amor mais possessivo, e mais físico, e inocente, e é um amor que é incontrolável, e ele tem fim trágico. Isso você faz quando você é adolescente. Aí você cresce um pouquinho e você percebe que a beleza que você via na pessoa amada, na realidade é resultado das virtudes da pessoa amada. E aí você começa a perceber que ama as virtudes na pessoa amada, não só a pessoa.
aos pouquinhos você começa a perceber também que esse amor pelas virtudes pode se esparramar por todas as demais coisas que existem. E aí você começa a amar as virtudes em várias outras pessoas e em artes, coisas que são resultantes da aplicação das artes e assim por diante. E dali um pouco você está amando várias pessoas e coisas porque ama as virtudes latentes em todas elas. Mas você também começa a entender que você não revela as virtudes das coisas natural e inatamente. Você tem que aprender a revelar. Para eu ver um campo bem plantado, eu preciso entender de agricultura. Para eu ver um prédio bem construído, eu preciso entender de engenharia. Para eu entender um ser humano, eu preciso perscrutar, ou seja, estudar a alma do ser humano e preciso entender dela. E aí eu começo a perceber então que o que eu preciso amar não é só a virtude presente em todas as coisas. Primeiro eu preciso aprender a conhecer as coisas e eu tenho que amar o conhecimento. E como eu amo conhecimento, eu também penso, mas como é que eu refino o meu conhecimento e conquisto o meu conhecimento? E aí eu chego à condição mais fundamental de conhecer, que é chamada de sabedoria. E aí eu chego àquilo que se chama de amor à sabedoria. Eu amo a sabedoria. E por amar a sabedoria, eu passo a aprender a amar todas as demais coisas em seus estados sucessivos. O amor à sabedoria passa a ser então exatamente o auge dessa reflexão, mas o primeiro passo para a iniciação no amor. Quem é que ama a sabedoria por ofício? O filósofo. Então a filosofia é o princípio do amor na leitura desse livro, que eu acho uma reflexão linda, eu acho fantástico. E mais do que isso, o amor sendo a base dessa possibilidade de amar, ele mostra que ao longo de todo o livro a gente foi aprendendo a amar aos poucos e agora a gente está iniciado na arte do amor. E a gente pode começar a amar filosofando. E mais do que isso, pensa que esse amor à sabedoria é o amor mais glorioso e mais cruel. O mais glorioso porque a filosofia basicamente, o amor à sabedoria envolve querer saber mais, envolve uma satisfação, porque sempre que você quer saber mais, você aprende alguma coisa nova, mas ao mesmo tempo é angustiante, porque você sempre vai querer saber mais, sempre vai descobrir que tem mais coisas que você não sabe. Por isso ele é o amor que te dá tudo o que você quer, mas ao mesmo tempo sempre tem mais a oferecer. Ele é um amor apaixonado a cada estágio. E essa reflexão central mostra o plano metodológico de toda a filosofia. Eu amo a sabedoria e cada pontinho desses que apareceu ao longo do texto vai ser uma manifestação diferente do amor. E essas manifestações diferentes são resultados dessa aplicação da ontologia sobre o amor. Para encerrar o texto entra o Alcibíades, e eu comentei com vocês que ele entra embriagado, que ele está acompanhado de outras pessoas, ele se coloca no lugar de honra. E vocês sabem que o Alcibíades ele vai fazer um elogio a Sócrates que não é bem elogio, é mais uma ofensa do que um elogio. Ele acusa Sócrates de não saber amar, tenta refutar o argumento socrático através dessa alfinetada, e ele fala que ele se ofereceu várias vezes para Sócrates, porque ele queria ser amante de Sócrates, e Sócrates o recusou em todas as ocasiões, e ele termina dizendo o seguinte: eu não sei por que eu escolhi esse cara para ser meu companheiro. Eu achei que ele era o único digno de ser meu companheiro, de ser meu amante. Mas eu ao mesmo tempo entendo que, muito embora ele seja uma pessoa difícil, irritante, ele seja um ancião, que ele não tenha lá muitas qualidades e tal, ele é mais ou menos como os silenos, como os deuses de barro, aqueles deuses da natureza feitos de barro, nos estúdios dos artesãos. Os artesãos eles escondiam os deuses, as divindades de ouro e prata dos olimpianos dentro desses deusezinhos de barro. Fala, por fora ele é horroroso, mas daí quando você quebra ele e vê o que tem dentro, né, quando você quebra o sileno e vê o que tem dentro, quanta beleza você não encontra ali. Os pequenos deuses de ouro e prata. Assim como em Sócrates. Sócrates é extremamente minúsculo e estranho e irritante, feio na leitura de Alcibíades por fora. Mas daí quando você vai olhar o que ele tem por dentro, quanta beleza ele não oferece, ou seja, através do conhecimento. Veja, o Alcibíades ele cria um problema no texto, tanto que o texto ele termina de forma não resolvida, com Sócrates redebatendo coisas e refletindo no final do texto, né? Ele lança a ideia de uma pessoa que possa se amar, uma pessoa que tem amor próprio. Então o princípio em Alcibíades, lembrem, Alcibíades é o político e é o político ambicioso, é justamente o princípio do amor próprio. Só que nele esse amor próprio é imaturo, mais imaturo do que o de Fedro, tá? E ele é um amor que
de alguma maneira, envolve traços de um narcisismo muito pesado. Eu uso o termo narcisismo de maneira ampla, tá? Se vocês forem fazer a leitura da psicanálise, talvez o termo técnico mais apropriado seria megalomania, tá? Mas eu vou usar o termo narcisismo aqui porque é o termo que o Lacan usa quando ele analisa esse texto e porque ele refere uma questão que é importante em Alcibiades. Então, Alcibiades é o político, ele trabalha e lança a hipótese do amor próprio, mas ao mesmo tempo ele trabalha essa hipótese adoentada pelo narcisismo. E o último ponto da reflexão é o seguinte: quando o Alcibiades faz o que faz com Sócrates, ele quer alguma coisa de Sócrates. E aí vem a pergunta, mas o que é que ele quer de Sócrates? Sócrates tem duas coisas a oferecer. Primeiro, Sócrates pode virar um instrumento da satisfação dos desejos de Alcibiades. Como Alcibiades tem esse traço narcísico, megalomaníaco, ele usa o outro para se satisfazer com o outro. Veja, Alcibiades era belo, era considerado o homem mais que envelheceu belamente entre os gregos, era considerado um homem genuinamente bonito em termos físicos, era considerado o mais belo ateniense de sua época, era considerado um homem extremamente convincente, era labioso, ele seduzia através da fala. Ele era um homem extremamente inteligente, talentosíssimo. Ele tinha um defeito que era a arrogância dele. Ele era ambicioso e muito arrogante, por isso ele arrumou muitos inimigos políticos. Mas ele era um sujeito convincente. E as pessoas falavam dele ou muito bem ou muito mal. Ou elas amavam ou odiavam. E quando odiavam, era por inveja. Agora, quando amavam, era porque ofereciam para ele aquilo que ele merecia. E o Sócrates talvez fosse a única pessoa que se recusava a aceitar isso. Tanto que em várias ocasiões Alcibiades quis ficar com ele e ele virou as costas para Alcibiades. E aí começa a questão. O Alcibiades vê no Sócrates o único que se recusa a aceitá-lo de todas as formas, o único que lhe é indiferente. Como uma espécie de reflexo aí de Eros. E ele quer por toda a lei que Sócrates se posicione a respeito dele. Por isso ele quer tanto Sócrates. E tem um segundo aspecto. Diziam as más línguas que Alcibiades queria fazer um reinado para si em algum lugar, talvez na Sicília, talvez em Atenas, que ele queria reinar sobre todos os outros companheiros ou concidadãos dele, ou reinar em algum lugar distante, porque ele achava que ele merecia, né? E talvez isso não estivesse muito longe da verdade. E a força legitimadora para o reinado dele estava justamente na filosofia socrática. Então ele vai buscar na filosofia de Sócrates o repositório final para acessar essa legitimação. Essas seriam as observações gerais sobre o banquete, tá? Então agora eu vou voltar num segundo vídeo e aí eu teço alguns comentários sobre a República, tecendo os complementos e fazendo os acréscimos necessários em relação aos vídeos que vocês já podem ter visto que estão lá lançados em anos anteriores, ok? Nesse meio tempo, se vocês precisarem de alguma coisa, contem comigo, vocês têm os meus contatos. Por favor, me avisem, me liguem, ou me escrevam, ou me mandem mensagem. E eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, ok? Agradeço, galera, e a gente se fala na sequência. Vou fazer o teste de som só, vamos ver se funciona bem.